Mansur, satisfação te encontrar aqui hoje. Eu que já te conheço há muitos anos já. Quando eu te conheci pela primeira vez, quando eu te vi pela primeira vez, eu estava fazendo uma visita técnica na empresa que o senhor atua, e aí lá o senhor com toda a empolgação do mundo mostrou o processo, como é que funciona, e aquela empolgação, aquele brilho nos olhos, Mansur, me marcou, porque não é muito comum a gente encontrar alguém no seu ambiente profissional, familiar, tão feliz assim. E não foi que o senhor estava tendo um dia feliz, porque com o passar dos anos, esse mesmo brilho nos olhos que eu vi lá continua até hoje, seja ensinando, seja com a família, seja falando sobre a fé, seja sobre trabalho. Então, antes que a gente comece esse bate-papo, né, embora pareça uma entrevista, não é. É um bate-papo onde, se o senhor quiser falar de futebol aqui, da feijoada que o senhor comeu hoje, vamos falar da feijoada. Mansur, bem-vindo. E eu queria, assim, que de maneira bem sutil o senhor falasse um pouco quem é Mansur, filho de uma mãe de 9 filhos, desse uma introdução de quem é Mansur para a gente poder iniciar. Ok, né? Primeiro agradecer pelo convite. Para mim é sempre uma honra ter a oportunidade de falar um pouco da minha experiência, da minha história, da minha família, de toda a projeção da minha carreira. Falar para você como é importante fazer as coisas com amor, fazer as coisas com paciência, fazer as coisas com planejamento e fazer tudo na vida, né, sempre focado nas orientações de Deus. Então, primeiro eu vou falar um pouco da história da minha família, né? Eu sou filho de Valdelice Mansur, Valdelice de Souza Mansur, minha mãe é evangélica, é católica e é evangélica, né? Uma pessoa que sempre conversa com Deus e pede pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus vizinhos, é uma pessoa muito religiosa. Meu pai é falecido, é José Raimundo Mansur, foi motorista da Sulcam por muitos anos, se aposentou na malária, né, depois de 70 anos de trabalho como motorista. Eu tenho 9 irmãos, um faleceu há uns 5 anos atrás, né, o mais novo, mas todos meus irmãos estão bem, graças a Deus, todo mundo vivendo em paz. Todo mundo, a gente vem de uma família, né, pobre. Até os 18 anos a gente não tinha uma casa para morar. Aquilo era um sofrimento. Eu tinha 8, 9, 10 anos e eu sonhava um dia chegar aos 18 anos. Para mim era um momento tão difícil, porque o meu sonho era chegar aos 18 anos para poder entrar no mercado de trabalho, para poder ajudar minha mãe, ajudar meu pai, para poder criar esses 9 irmãos, principalmente em dar uma casa à minha mãe. O maior sofrimento que a gente tinha era não ter um teto. Nossa, a gente sempre tinha aquela preocupação de, em algum momento, a gente ser despejado, porque naquele período, na década de 50, 60, 70, a gente tinha muita dificuldade em nossos pais que trabalhavam de receber salários em dias, e morando de aluguel a gente tinha esse risco potencial de ser despejado. E foi uma coisa que eu cresci na vida, né, sempre buscando, né, em algum momento ser independente, mas essa independência era preocupado com meu pai, com minha mãe e com meus irmãos, para poder não faltar os recursos básicos, né, que são os recursos de necessidade básicas. E toda essa história e toda essa vivência que Deus me submeteu, né, eu adquiri conhecimentos e adquiri experiência para sempre procurar investir em educação, mesmo não estudando em colégio pago, nunca estudei em colégio pago, sempre fui em colégio público, mas quando entrava em sala de aula, eu entrava em sala de aula para aprender e fazer a coisa certa pela primeira vez. Eu sabia que eu tinha que aprender para poder um dia entrar no mercado de trabalho, porque eu tinha um objetivo principal: ajudar meu pai e minha mãe, primeiro adquirir uma casa própria e ajudar na criação de meus irmãos. A experiência que fica nesse processo todo é: sempre coloque amor nas coisas que você puder fazer, porque o retorno é garantido. É acreditar em Deus, né? Se desenvolver humanidade e sempre buscar fazer a coisa certa pela primeira vez. Mansur, legal essa introdução e a propósito, né, essa história de vida, eu já tive a oportunidade de ouvir antes.
Para quem não lhe conhece, Mansur, está assistindo esse episódio, não conhece o senhor, fale um pouco sobre a sua bagagem profissional. Quantos anos de empresa? Qual é a sua formação acadêmica? Qual a sua ocupação profissional atual? Para depois que a gente fizer essa apresentação de trajetória profissional, a gente poder falar sobre diversas áreas. E o que eu quero teclar muito hoje, Mansur, é na sua essência. Por quê? Tudo que o senhor vai falar agora, seus títulos, seus resultados, é tudo uma consequência. Mas consequência, a gente não consegue pegar uma lição disso. É um troféu. Então, quando o senhor apresentar o seu currículo agora, na sequência, eu vou querer explorar o seu eu. Porque através da gente conhecer o seu eu, a gente vai conseguir mudar os nossos pensamentos, a gente vai conseguir mudar as nossas atitudes como consequência, e lá na ponta, Mansur, os troféus. É isso. Ok, Neto. Primeiro, eu vou começar falando um pouco da minha história, né? Antes de eu entrar na indústria do petróleo, o meu sonho era fazer medicina. Né? Aos 15, 16, 17 anos, eu estudei no Colégio Senec, que é o Senecista, né? Lá no 15 de novembro, em Alagoinhas, Bahia. E eu tinha como missão, naquele momento, me preparar, que era o científico daquela época, me preparar para fazer um curso de medicina, que uma das grandes preocupações era, né, em algum momento, eu precisar salvar o meu pai e minha mãe. Mas nesse momento eu nunca deixei, durante todo o ciclo de minha vida, eu nunca deixei de conversar com Deus. Em nossa caminhada, nunca deixem de conversar com Deus. Aprendam a conversar com Deus, principalmente a escutá-lo. E continue investindo em educação. Então, dos 16 aos 17 anos, eu estava me preparando para fazer medicina, já tinha feito uma inscrição de medicina em Aracaju, mas eu conversava com Deus e a grande necessidade naquele momento é o que eu falei, né, anteriormente, era dar uma casa à minha mãe e era entrar no mercado de trabalho. Então, em 1982, eu, entre os 17 para 18 anos, preparado para fazer um curso de medicina, após ser submetido ao curso científico, né, da Senec Alagoinhas, eu recebi um convite de uns colegas, depois de um baba de futebol de salão, para poder encaminhar o currículo para a Petrobras. Eu me lembro que naquele momento, um dia eu conversava com um colega da época do ensino médio, eu não tinha dinheiro para comprar o currículo, que o currículo naquela época era comprado, e nem para pagar o envelope com os selos para colocar no correio. Foi justamente meus colegas que me ajudaram a colocar esse currículo na Petrobras, que eu não sabia o que a Petrobras fazia naquele período. Meu foco era fazer medicina. Mas as coisas de Deus você não tem explicação. Né? Quando Deus traça um destino para você, porque Ele sabe que você está precisando daquilo naquele momento. E naquele momento eu fui inscrito, através da ajuda de meus colegas, a encaminhar um currículo para a Petrobras. Com 15 dias depois eu recebi um telegrama da Petrobras. Quem recebeu foi minha mãe. Quando cheguei em casa, minha mãe estava chorando, com esse telegrama na mão. E nesse momento, eu garanti para minha mãe que se eu fosse submetido ao concurso da Petrobras, eu fecharia 10 nas duas provas. Naquele período só tinha prova de português e matemática. Em 15 de novembro, eu fiz essa prova em 15 de outubro de 1982, às 8 horas da manhã, num colégio Centro Integrado Luiz Navarro de Brito, em Alagoinhas. Tinha uma concorrência pesada. Então, naquele momento, né, eu fui submetido a essas provas. Recebi essas provas às 8 horas. Quando foi 8h30, eu já tinha praticamente fechado as duas provas. Fiquei até meio-dia analisando, revisando e corrigindo essas provas. Quando foi 25 de novembro, eu recebi o segundo telegrama da Petrobras, me convidando para se apresentar para fazer os exames médicos e levar carteira profissional para poder iniciar o processo de admissão. Foi um momento assim de maior felicidade entre toda a família, porque naquele momento surgia a esperança da gente adquirir nossa primeira casa, de melhorar toda a condição de vida da nossa família. E a partir daí, quando você recebe uma oportunidade dessa na vida, né, na sua caminhada, poxa, você tem que valorizar. Você tinha um sonho de um dia fazer medicina e agora você tem a oportunidade, e essa oportunidade está sendo concretizada com aquele primeiro emprego que um dia, quando você era criança, você alcançou, quando alcançou
os 17 anos e 6 meses. Quando eu entrei na Petrobras, eu tinha apenas 18 anos, eu ainda não tinha alistamento militar. Mas quando a coisa é definida por Deus, não tem como você ser demitido. 30 dias depois, fui chamado para ser demitido, para apresentar a licença, o excesso de contingente do Exército. Eu não tinha esse documento, porque esse documento só se adquire depois de 19 anos. Naquele dia foi um sofrimento para a família na totalidade, porque a gente não tinha como evidenciar esse documento. Eu desci para Jequitaia naquele período, né, para conversar sobre esse processo. Antes disso, fui no Exército. A Petrobras me deu 3 dias para eu apresentar esse documento. Eu disse que não tinha na Petrobras, eles me deram 3 dias para apresentar esse documento. Eu fui no Comando Geral de Salvador para poder pedir esse documento. O comandante geral disse que não poderia dar esse documento, só que depois que eu me apresentasse com 19 anos, que eles iriam analisar e dar o excesso de contingentes caso fosse necessário ou permitido. Naquele momento eu tinha certeza que seria demitido. Isso era uma sexta-feira, que na segunda-feira seria dispensado da companhia, porque eu não tinha evidência. Contudo, eu peguei o ônibus na rodoviária no mesmo dia, numa sexta-feira, quando eu estou passando por volta das 16 horas, na frente do 6º Batalhão de Alagoinhas, eu recebi um comando, né, que fez eu descer em frente ao NEB, às 16 horas, para poder procurar o comandante daquele batalhão. E aí eu chegar na vigilância, já estava tudo fechado. O soldado da guarita fez um comunicado era um sargento que comandava aquele batalhão, e esse sargento resolveu me atender. Com certeza ele também recebeu algum comando para poder vir me receber. E esse comando, com certeza, foi de Deus. Quando eu apresentei o problema, família com 9 pessoas, né, com 9 irmãos, pai, mãe, todo mundo em situação ali de pobreza, sem ter uma casa para morar e que seria demitido na segunda-feira. Na mesma da hora, o sargento mandou eu entrar para o batalhão, ele estava com short verde, com a roupa do batalhão, né, de exercício físico, mandou chamar um cabo, mandaram pegar a máquina da datilografia, pegaram um papel timbrado e fizeram um documento que ele assumia a responsabilidade pelo meu excesso de contingente quando eu atingisse aos 19 anos, para entregar endereçado diretamente à Petrobras. Um documento timbrado, com envelope timbrado, aí me entregou na sexta-feira por volta das 17h30. Esse documento foi suficiente para eu continuar admitido na Petrobras. Significa, não foi fácil chegar até a Petrobras. Logo, você tinha que fazer diferença quando Deus lhe disponibiliza, né, todos esses recursos. E foi aí, Neto, que eu aprendi que a gente tem que colocar amor em tudo que faz, que você tem que estar o tempo todo desenvolvendo o seu lado humano, que você, quando Deus mandar o comando, que seja para ajudar alguém, que a gente não poupe esforços para ajudar. E a partir desse momento, eu comecei a me dedicar muito na Petrobras, porque eu sonhava, como eu não fiz medicina, porque para Deus era mais importante eu entrar na Petrobras para ajudar a minha família, que ele estava mais precisando. Eu não poderia chegar na Petrobras e não fazer as coisas como deveriam, como sempre fiz, né? Que fazer a coisa com amor, sempre seguindo os procedimentos operacionais, com aquela disponibilidade o tempo todo de aprender e ensinar também aos meus colegas, né? A questão da ampliação da rede de amizades, construindo novas amizades, o tempo todo a gente fazendo as coisas com alegria, né? Com felicidade, fazendo as coisas com amor. E foi assim minha carreira. Eu comecei como praticante de produção, passei aí uns 10 anos aí como técnico de operação, depois assumi o papel da supervisão, né, e me aposentei como supervisor. Entrei na Petrobras em 1982 e me aposentei em 2021. Praticamente 39 anos de empresa. E nesse percurso, né, a partir de 2009, 2001, eu entrei na faculdade depois de 36 anos de empresa, me formei em administração, fiz especialização em sistema de gestão, fiz mestrado em planejamento estratégico, em administração estratégica, fui para a Europa e fiz o doutorado em Porto, Portugal, né, em ciências da informação. Recentemente eu concluí o pós-doutorado em
em pós-crítica na UNEB Campus 2, em Alagoinhas, Bahia, sob a orientação da minha professora querida e doutora Maria de Fátima Berenice, que nós sempre aprendemos muito com a professora Fátima Berenice, né? Desde 2001 que ela nos ensina, e você vê que desde 2001, depois de 2024, ela foi minha orientadora no pós-doutorado. Foi minha professora no primeiro ano de administração, em 2001, na Faculdade de Santíssimo Sacramento, 2001, e depois de 23 anos, né, minha supervisora de pós-doutorado. Então, foi uma caminhada longa em educação, é algo que eu acredito, eu gosto muito da leitura, estou sempre, né, carregando aquilo que eu acredito. Segundo Paulo Freire, a educação, ela liberta, né? A educação é a nossa própria vida, por isso que a gente tem que estar o tempo todo investindo na educação continuada, fazendo isso com amor. Hoje nós temos aí os recursos, né, as tecnologias, temos a inteligência artificial, e que a gente tem que utilizar esses recursos para acelerar o nosso processo de aprendizado, mas por trás disso tem que ter um objetivo. Você tem que fazer a gestão e transferência daquele conhecimento que Deus lhe propiciou, para poder transferir esse conhecimento para abrir caminhos para novos profissionais e para também que esses profissionais levem bem-estar para as suas famílias. É um desdobramento. Quando você fala, Mansur, que o que te move hoje é transferir conhecimento, que você não busca nem dinheiro em si, isso abre uma porta para que a gente possa explorar o principal assunto desse bate-papo de hoje. Você falou, não foi fácil chegar na Petrobras, né? E devido ao meu histórico familiar, eu me dediquei muito nessa empresa. Só que quem lhe conhece de perto sabe que o senhor não é excelente apenas no trabalho. Vindo até aqui o estúdio, o senhor me contou que a sua neta, de 9 anos, está fazendo aniversário, e o senhor foi na rua hoje comprar chocolate. Tá emocionado ele. É isso mesmo, cara, tranquilo. Comprar jujuba, chocolate, pirulito. Como sua netinha vai receber os colegas, você limpou tudo, higienizou, esterilizou os brinquedinhos, tirou poeira, tirou tudo para que a sua neta tenha um dia especial. Então o senhor cuida do seu trabalho, o senhor cuida da sua educação, o senhor cuida da sua família, né? Provavelmente também o senhor cuida dos seus vizinhos, assim como a sua mãe também faz. Então, eu observo, e eu já comentei isso com o senhor, que onde o senhor coloca a mão, o senhor zela. A palavra é clichê, mas é o que eu enxergo. O senhor zela por excelência. A gente ouve muito falar em excelência, mas eu vejo na sua vida excelência, na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Mansur, para aquela pessoa que está assistindo a gente, que ela faz o 7, a nota 7, ela é medíocre, ela é a média. Ela faz o que tem que ser feito e ponto. Mas ela sente dentro dela que ela pode entregar mais, mas ela não entrega. Porque ela está tendo o arroz com feijão dela, o passeio dela, o carrinho dela, a viagem dela. Então, por que eu vou fazer mais na minha vida pessoal? Por que eu vou fazer mais na minha vida profissional? Por que eu vou estudar mais? Mansur, para aquela pessoa que não tem essa chama de fazer tudo com maestria, o que existe dentro de Mansur que ele pode colocar para fora agora, que faça com que a pessoa seja um melhor filho, um melhor pai, uma melhor esposa, um melhor colega de trabalho, um melhor vizinho? Como a gente pode ser, Mansur, o nosso melhor nesse mundo? Neto, não é uma coisa fácil, né? É uma coisa que você tem que desenvolver ao longo do tempo. Durante a nossa caminhada nesta vida, né, neste mundo, a gente tem que aprender com os erros e temos que aprender com os acertos. O tempo todo a gente está vivenciando a maior universidade, né, da nossa vida, que é esse mundo que a gente está inserido, esse grande laboratório.
Uma coisa que move o Mansur nesse processo todo, né, buscando aí deixar as pessoas felizes, é o exercício da empatia. É algo que eu acredito muito, né? Por exemplo, ontem de noite mesmo, esses 3 dias, eu estava nesse corre-corre fazendo toda essa arrumação para poder ver a minha neta feliz, junto com todos os coleguinhas da sala dela, comemorando o aniversário. Porque durante a semana toda, eu sou o motorista dela, eu levo ela para a escola, levo ela para o balé, levo ela para o colégio e vou buscar. Né? E o tempo todo no carro ela falava só sobre esse aniversário. Do mesmo jeito que ela falava, treinava com a escola, meu avô, vai ter treino hoje, 20 minutos, em casa e no colégio. Vendo toda aquela felicidade. Aí eu fazia o exercício da empatia. Aí eu me colocando no lugar dela e também me colocando ao mesmo tempo, Neto, no lugar dos coleguinhas dela. O que mais os meninos, o que mais Letícia e os coleguinhas se sentiriam felizes se eu pudesse fazer? E Deus me deu a oportunidade de eu ter a capacidade de poder fazer, para poder fazer eles mais felizes. Do mesmo jeito que ontem à noite eu estava preocupado em vir atender essa demanda que você me solicitar para falar um pouco da minha experiência aqui, tudo eu planejando para poder atender o Neto, para atender Letícia. Eu estava preocupado também com a feira de minha mãe. Todos os sábados pela manhã, se tem algo que eu faço com muito amor, com muito carinho, com muito planejamento e negociação lá na Central de Abastecimento de Alagoinhas, é fazer a feirinha de minha mãe, para levar o que tem de melhor na feira, para dentro da casa da minha mãe, para que ela se alimente direito e tenha e com isso ela ganhe mais um tempo de vida para poder orar por a gente e pedir a Deus por a gente. Então, hoje pela manhã, eu fui comprar a farinha de tapioca de minha mãe, fui comprar os pés de moleque, eu fui comprar a banana, as frutas, o abacate, o alface, o coentro. E eu disse minha mãe, hoje não dá para eu fazer para a senhora ainda carne, que é uma carne, eu tenho que ir numa missão, eu tenho uma live para fazer em Feira de Santana e o meu tempo está esgotado. E ao mesmo tempo eu me preocupava em comprar uma lembrança para a Letícia. Eu digo, poxa, Neto vai me pegar às 9h30, não vai dar tempo. Mas eu correndo, eu consegui planejar tudo, fazer uma feira com qualidade para minha mãe, porque eu fiz o exercício da empatia também. Quando eu cheguei de manhã que minha mãe viu eu descendo com a feira, eu vi o sorriso de minha mãe e ela me abraçando e me beijando do mesmo jeito que a neta fez. Não tem coisa melhor quando você atende as pessoas bem, quando você faz a coisa com amor, quando você tenta dar o máximo do seu, que você pode dar esse máximo. A gente é que busca a limitação, mas Deus nos dá a capacidade suficiente para a gente fazer as coisas certas pela primeira vez, fazer as coisas com qualidade, fazer as coisas pensando na felicidade do outro. Não pense nada em fazer nada na vida apenas para ganhar dinheiro. Dinheiro não é felicidade. A gente não precisa de muito dinheiro nesse mundo para poder ser feliz. A gente precisa de família, a gente precisa de rede de amizades. Como eu conversei com vocês recentemente, eu falei, não tem coisa melhor quando a gente chega numa cidade, no interior, em uma roça, e entra na casa de uma famíliazinha, de uma família pobre, e se você consegue se colocar, se inserir naquele meio social e ficar no mesmo nível daquela família. Comer o ovinho com farinha e ter o sentimento que está comendo um filé mignon. Né? A receptividade daquelas pessoas e, do mesmo jeito, você se colocar no mesmo nível para que as pessoas se sintam bem com você. Mesmo que ele tenha aquele sentimento que a gente está num nível superior, mas a gente deve descer do pedestal, a gente deve se nivelar com as pessoas que estão precisando de nossa ajuda, que estão precisando de nossa orientação. Deus não manda nós ir para a casa de alguém se a gente não tiver uma missão, nem que seja através de uma informação, de um conhecimento, de uma reorientação. O que eu digo para vocês, aproveitem as oportunidades da vida. É por isso que eu falo para vocês, conversem com Deus, agora escutem muito mais. Peça a Deus para que ajude aquelas pessoas que estão excluídas dos processos. Peçam a Deus para poder olhar aquelas pessoas que são invisíveis no meio social. Porque a sociedade ela visa muito o bem material. Mas Deus, ele só quer da gente o coração. Deus só quer da gente a bondade. Deus só quer da gente a humildade. Deus só quer da gente motivação para vencer na vida e para ajudar as pessoas que ele vai colocar no seu trajeto. É assim que eu me vejo. Seja em sala de aula, Neto, eu vejo meus alunos, eu entro na sala de aula para poder fazer um papel de um pai.
Eu não entro numa sala de aula sem estudar antes. Eu respeito meus alunos. Eu me respeito. Quando você me convidou para essa live aqui, eu me posicionei. O que é que eu posso levar de informação para Neto para ajudar outros colegas, seja na indústria do petróleo, seja em qualquer área da sociedade. Mas o que é que Mansur pode falar para ajudar essas pessoas? O que eu tenho para falar para vocês é: sempre vamos andar e conversar e escutar muito Deus. Tudo que Deus colocar na vida de vocês como uma missão, façam certo pela primeira vez. Façam de coração e não com o objetivo de ganhar dinheiro. Eu não entro numa sala de aula para ganhar dinheiro. Eu entro numa sala de aula com respeito, para levar conhecimento e para praticar o ensino e aprendizagem. Eu não entro só para ensinar. Eu entro com humildade para aprender com meus alunos, que a gente chama isso de ensino reverso. Né? Que a gente fala aprendizagem, né? Ensino e aprendizagem reverso. Sabe por quê? Porque todas as pessoas têm sabedoria, todas as pessoas, independente da idade, têm experiência e têm conhecimento, cada uma dentro do seu modelo de mundo, dentro daquilo que foi vivenciado. O que eu quero dizer com isso? Não é porque Mansur tem 40 anos na indústria do petróleo que eu sou doutor em petróleo. Eu tenho que escutar os mais jovens. Eu escuto vocês que são nativos digitais. Eu não domino muito de tecnologia. Eu tenho que trabalhar em equipe. Enquanto eu sou bom na indústria do petróleo, em exploração e produção, eu preciso de vocês que são especialistas no uso de tecnologia para que eu aplique bem aquilo que eu acumulei de experiência durante 40 anos. Isso tem a ver com disciplina, isso tem a ver com seguir procedimento operacional, isso tem a ver com respeito com as pessoas, isso tem a ver com humildade. Isso tem que saber se colocar no mesmo nível das pessoas, desenvolver uma comunicação aberta com seus colaboradores, com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, com seus filhos, para que eles possam reportar tudo o que está acontecendo com o mundo deles e aonde você pode ser inserido, aonde você pode entrar para ajudar. Sempre eu entro com esse propósito. O que eu posso fazer para ajudar o neto? O que eu posso fazer para ajudar os meus alunos? O que eu posso fazer para ajudar meus filhos, meu vizinho? Eu não quero retribuição financeira. Eu quero o respeito, eu quero a amizade do neto, né? Eu quero o carinho das pessoas que estão ali ao meu redor. Eu quero construir uma rede de amizade sincera e verdadeira. Eu quero entrar na casa das pessoas e ser bem recebidos, aonde o pai e a mãe me respeitam, e eu noto que aquele respeito do pai e da mãe é refletido entre todos os filhos e todas as filhas. Significa, o pai e a mãe fala de Mansur para seus filhos a meu respeito. Mansur, e como é que você sabe disso? Porque eu vejo o carinho e o respeito de cada um membro daquela família quando eu vou lá fazer uma visita. Se preocupa em mandar eu sentar, se preocupa em pegar uma água para mim. Quando vai pegar uma água, eu observo muito, né? Ele pergunta: seu Mansur, como o senhor gostaria de tomar a sua água? Quer bem gelada? Quer natural? Ou quer mista? Está preocupado com a qualidade da minha saúde, né? Com respeito. Depois que me entrega a água, senhor Mansur, quer um cafezinho? As pessoas têm prazer de lhe receber, de fazer você sentar, e a partir dali a gente tem que se colocar no mesmo nível e aguardar o comando de Deus, que você não chegou ali à toa. Às vezes você foi para ali com uma missão espiritual. Alguém pediu a Deus ajuda e Deus te encaminhou para que você fosse lá, sentasse e escutasse aquela família, para poder coletar o que está incomodando eles e ver em que você pode ajudar. Então, quando eu recebo essas missões, né, para falar um pouco da minha vida, né? Às vezes muita gente não me entende, às vezes nem eu mesmo consigo me entender, porque eu sou dessa maneira, né? De fazer com toda essa flexibilidade. Eu não sei, às vezes, Neto, explicar isso. Mas uma coisa é certa. Eu gosto de falar com as pessoas. Eu gosto de ensinar. Eu me preocupo em fazer uma aula com qualidade. Eu me preocupo em orientar meus alunos, em orientar a neta, em orientar os coleguinhas dela. Todos os coleguinhas de minha neta gostam de mim. Eu sinto isso. Mansur, a minha vontade era que a gente conversasse um final de semana inteiro. Eu ir lá para a sua casa de praia, assar uma carne lá e a gente falar de tudo.
né? Infelizmente, o tempo que a gente está tendo hoje é curto. É curto, é verdade. Eu queria te pedir uma última coisa, e a gente tem exatos 4 minutos, Mansur, para a gente poder fechar. Qual mensagem, Mansur, o senhor quer deixar para Letícia, sua neta, e todos os 8 bilhões de pessoas no mundo ouvirem essa mensagem, processarem essa mensagem e praticar a partir de hoje? Qual mensagem Mansur quer deixar para o mundo? Importante, Neto. Primeiro, Neto, em todas as suas missões, coloque amor no que você vai fazer. Coloque amor no que você vai fazer. Nem sempre teremos oportunidade de repetir aquela história. Uma outra coisa que é muito importante, invista na sua qualidade de vida. Isso aqui é um laboratório, esse mundo aqui é uma passagem. Invista na sua qualidade de vida, invista na sua liberdade. Né? A nossa liberdade é algo primordial, a gente precisa ter a capacidade de vir em algum lugar, e para isso a gente tem que atuar com ética, a gente tem que seguir as leis, tem que seguir os procedimentos operacionais, não maltratar ninguém, não dar prejuízo a ninguém. Né? E depois que eu tenho isso como um fundamental importante, nunca deixe de investir na educação de vocês, no conhecimento de vocês. Acreditem, né, que a educação liberta. Quem tem educação tem poder. Quem tem conhecimento tem poder. Não é poder para ganhar muito dinheiro, não. Mas é aquele poder que você vai ter o que é necessário para poder você cumprir a sua missão nesse grande laboratório que nós chamamos de mundo, que chamamos de vida. Com nessa passagem toda, aí fortaleça os laços familiares. Né, desenvolva o que a gente fala assim, ó, desenvolva, quando a gente fala do bem-estar, tem a questão com o estado físico, se preocupe com o seu estado físico, se preocupe com o seu estado mental, né, e se preocupe também, faça investimento no seu estado espiritual. Invista em uma religião, ou acredite em Deus. Por exemplo, eu sou católico e sou evangélico. Eu fui batizado quando era bebê na igreja católica e depois de adulto fui batizado na igreja evangélica. Mas eu gosto de qualquer templo ou de qualquer pessoa que tenha condição de falar para mim um pouco da história, né, de Deus, de Jesus, de todas aquelas histórias bíblicas. Eu gosto muito de Salmos, eu gosto muito da história de Davi, eu gosto muito da história de Moisés, né, a liderança de Moisés conduzindo todo aquele povo. Eu gosto da história do Davi, né, da relação que ele tinha com Deus, principalmente da sabedoria de Salomão. Né, na gestão de conflito, né, de Salomão. Salomão era um dos principais, né, reis que desenvolveu uma liderança forte. Quando Deus perguntou a ele o que ele queria, ele nunca pediu riqueza, ele não pediu dinheiro. Ele disse, Deus, eu quero sabedoria. E junto com a sabedoria, Deus deu a riqueza. É por isso que eu falo para vocês, invistam na educação, não com foco em pensar em ganhar muito dinheiro amanhã, porque nossas famílias não querem que a gente ganhe muito dinheiro, não. Não adianta ganhar muito dinheiro e não ter família. Não adianta ganhar muito dinheiro nessa vida, Neto, e não ter liberdade. Veja o que está acontecendo no país e fora aí, ao redor do mundo, de pessoas que têm muitos milhões e bilhões e estão sem liberdade agora, né? Porque no meio do caminho, no seu ciclo de vida, deixou algumas lacunas de comportamentos que não tinha o embasamento da humanidade. O que eu quero dizer nesse processo todo para poder encerrar? Vamos desenvolver a nossa humanidade. Ok? Vamos tentar ajudar ao próximo. Ok? O que a gente puder fazer com amor, preocupado com o próximo. E outra, apliquem bastante o exercício da empatia. Apliquem bastante. Se coloque no lugar do outro e faça as coisas, né, certa pela primeira vez. E quando eu falo que algo ser executado certa pela primeira vez, significa fazer a coisa com amor. Perfeito. Então, amor e Deus é a base de tudo, e incluindo, né, a família. Perfeito. A gente não pode viver sem a nossa família. Ok? Perfeito. Muito obrigado, Zada. Mansur, fico sem palavras, tá? Meu sentimento é que a gente só teve uma amostra
Eu gostaria de falar umas 2 ou 3 horas para vocês aqui. Se vocês me chamam 8 horas da manhã, eu estaria falando até agora para vocês, e que é algo que eu me sinto bem, não sei. Se eu puder ajudar alguém em algum lugar. Vamos agendar isso, tá? E eu te agradeço, Mansur, pelo seu tempo, né? Hoje é um dia especial, é um aniversário especial, e então o senhor conseguiu encaixar na sua agenda uma viagem, um bate-papo, e agora a gente vai almoçar, tá? Maniçoba ou feijoada, o senhor escolhe. O que couber aí, o senhor escolhe. Então, a você que está assistindo esse episódio, Raimundo Mansur, 39 anos de indústria de petróleo e gás, atuando até hoje, administrador, mestre, doutor, especialista e PhD. Mas o título mais importante dele, para neto, que o conhece há anos, é a essência dele. Quem o conhece sabe, ele coloca a mão, ele faz com amor, ele faz com dedicação, por consequência, inspira a gente. Por isso que eu chamei ele, pelo caráter dele. Não foi pelo título apenas, mas foi por quem ele é. Mansur, muito obrigado e até a próxima. Neto, foi um prazer estar aqui com você e espero ter contribuído de alguma forma aí para melhorar, né, as pessoas na sua caminhada. Amém. Vamos sempre fazer a coisa com amor e com Deus ao nosso lado, o nosso principal parceiro. Amém, Mansur. Se Israel não tivesse abandonado Deus, estaria vencido todas as guerras, estaria todo mundo melhor. Mas Amém. 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 Fechou. Obrigado.